de atores famosos, com Antônio Bandeiras sendo seu ex-padrasto, ela conseguiu se destacar em Hollywood fazendo 50 Tons de Cinza, conseguiu crescer na carreira, fazer papéis diferentes, mas recentemente nem quer ver o seu atual trabalho. Nesse vídeo você vai saber mais sobre tudo isso e sobre ela, conferindo 10 curiosidades sobre a atriz Dakota Johnson do filme Madame Teia. Então, ó, vamos nessa! Should get an Oscar. Fala pessoal, eu sou o Pedro e, bom, Dakota Mae Johnson nasceu no dia 4 de outubro de 1989, tendo atualmente 34 anos de idade. Ela é de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e tem 1,71 m de altura. Ela é filha de Melanie Griffith e Don Johnson, dois atores americanos que não tiveram romance por um tempo, mas tiveram a Dakota Johnson. E também ela tem 5 irmãos. Por conta dos seus pais e também inspirada neles, ela começou a atuar quando tinha 10 anos de idade, aparecendo no filme Loucos no Alabama, filme que foi dirigido pelo seu até então padrasto, Antônio Bandeiras. Sim, isso mesmo, Antônio Bandeiras já foi padrasto da Dakota Johnson, mas eu volto a falar sobre eles daqui a pouco. O filme não foi lá um sucesso, e também por conta disso, a mãe da Dakota pediu para ela focar nos estudos, terminar o ensino médio, e aí, quando ela acabar a escola, ela poderia pensar se queria de fato virar uma atriz. E foi isso que rolou, ela acabou a escola e depois começou nossa carreira mais artística, e em 2006 ela foi nomeada a Miss Globo de Ouro, que é meio que uma plataforma de lançamento para filhos de atores famosos. Ela inicialmente não foi para atuação, e sim para moda. Ela começou nesse mundo artístico mais como modelo, fazendo algumas campanhas publicitárias, participando de desfiles, até que aos poucos ela foi migrando para a atuação. Ela conseguiu destaque aparecendo em A Rede Social, em um episódio de The Office, em Need for Speed, Anjos da Lei 1, A Bigger Splash e, claro, 50 Tons de Cinza. Mas antes de falarmos dela como Anastácia, vale a pena dizer que, mesmo com toda a polêmica e qualidade duvidosa dos filmes, fazer os filmes meio que ajudou a crescer na atuação, porque depois ela fez Como Ser Solteira, Suspiria, A Filha Perdida, Persuasão e, claro, a obra Madame Teia. Acho que todos sabem porque 50 Tons de Cinza é uma franquia polêmica, e para Dakota Johnson fazer a trilogia não foi a melhor experiência do mundo, vamos dizer assim. Ela comentou que fez o teste para o filme lendo o monólogo do filme Persona de 1966, sem saber muito do que se tratava o teste, sobre o que seria o filme que ela estava ali fazendo a audição. Aí, quando ela descobriu que seria 50 Tons de Cinza, mesmo assim, ela continuou no teste, porque mesmo sabendo do que seria o filme, do que se tratava a história, pra ela era uma grande oportunidade de crescer na carreira, o que de fato foi verdade, né? E quando ela conseguiu o papel, ela não contou pra ninguém. Não apenas porque não podia, mas também porque ela não se sentia muito confortável com o projeto. Mas aí, quando contou pra sua família, a sua mãe lhe incentivou, mesmo sabendo do que viria por aí. Ela disse que o seu maior sacrifício fazendo a trilogia nem foi atuar com um roteiro ruim, e sim fazer o filme sabendo que milhões de pessoas a veriam nua nos cinemas, até revelando que não usou dublê de corpo. Aquelas cenas da Anastácia nua era realmente a própria Dakota Johnson. Ela foi lá, ficou no shape para gravar as cenas, mas usou dublê uma vez, naquela cena em que a Anastácia é chicoteada. Ela contou que usou o dublê porque ela não queria machucar o seu corpo nem por acidente. Ela fez a trilogia 50 Tons de Cinza e seguiu a sua carreira, foi fazendo outros projetos, como eu disse anteriormente, tentando, mudar a sua imagem de Anastácia e tentar botar na mente da galera, outros papéis. Mas em 2022, ela relembrou como foi fazer os filmes e explicou que agora que passou toda a polêmica, ela não gostou de fazer 50 Tons de Cinza. Ela disse que não gostou não apenas por ter ficado muito tempo nua, que esse foi o seu maior sacrifício, mas que de fato não gostou porque o roteiro dos filmes era muito ruim, que a autora dos livros direto mexia no roteiro, mudava a história, e quando Charlie Hunnam desistiu de ser o Christian Grey, tudo desandou. E quando no meio da trilogia eles trocaram a direção, tirando a Sam Taylor Johnson e chamando Sam Foley, aí
tudo deu errado pra valer. Ela disse que nos filmes seguintes ela ficou ainda mais desconfortável, porque dessa vez ela estava sendo dirigida nas cenas mais íntimas por um homem e não por uma mulher, até elogiando porque o Jamie Dornan foi um grande parceiro de cena para ela, até dizendo que o considera um irmão. Ela comentou que não se arrepende de ter feito os filmes, que mesmo pro lado bom ou pro lado ruim, a ajudou a crescer na carreira e a ser mais conhecida. Mas agora que passou um tempo e ela pode abertamente falar sobre a trilogia, fazer os filmes foi uma experiência meio complicada e esquisita. A trilogia acabou em 2018. Como eu expliquei, ela foi lá, seguiu a sua carreira, fez mais projetos, mas agora, 6 anos depois, em 2024, ela fez Madame Teia, essa atrocidade em forma de filme, que a própria também comentou que teve uma experiência complicada nas gravações. Ela mesma comentou que o roteiro de Madame Teia sofreu mudanças drásticas do começo do roteiro que ela recebeu inicialmente até a versão final que vimos nos cinemas. Ou seja, a versão do roteiro inicial que apresentaram para ela foi uma, mas a versão final que vimos nos cinemas foi outra bem diferente, o que explica muita coisa. E que tudo piorou porque ela tinha que gravar a grande maioria das suas cenas umas 3 vezes, já que a Cassie Webb tem várias visões do futuro, e que chegou em um momento em que nem ela sabia o que ela estava fazendo direito. Ela disse que a diretora do filme, a C.J. Clarkson, a ajudou nesse processo, meio que tentou dar um norte pra ela, mas que no geral, a experiência de fazer a Madame Teia foi absolutamente psicótica. Para essa frase, absolutamente psicótica, ela explicou que aqui em Madame Teia foi a primeira vez que ela gravou várias cenas em telas azuis, que no caso são telas verdes, mas em azuis, né, ali fechadas em um estúdio, com alguém dizendo explosão, e ela tendo que fingir que alguma coisa explodiu do seu lado, por exemplo, sabe? Com ela finalizando dizendo que não sabe se ficou bom, mas espera ter feito um bom trabalho. Se tudo em fazer Madame Teia foi um caos absoluto, teve uma coisa que ela gostou de fazer: dirigir no set. No filme ela tem várias cenas dirigindo, ela vai lá, dirige um táxi, depois vai lá, dirige mais ambulância, e que isso foi divertido. Ela disse que espera ter feito um bom trabalho, ela não tem certeza porque ela não quer ver a Madame Teia, ela não viu e nem sabe se um dia vai ver o filme. O lance não está no filme em si, na não qualidade dele, e sim porque, como uma forma de autocuidado, ela prefere não assistir nenhum dos seus filmes, porque ela é muito crítica consigo mesma, e que isso pode acabar a atrapalhando em outros projetos. E esse lance dos atores não verem os seus próprios filmes é muito mais normal do que parece. Por exemplo, atores como Elizabeth Olsen, Meryl Streep, Tom Hanks, Johnny Depp também não gostam de ver os seus próprios filmes. Talvez quando tudo isso passar e também passar um tempo, ela não veja a Madame Teia e não dê risada com a ruindade, porque assim, dando risada com a bizarrice, aí você pode se divertir. Mas vale a pena dizer que ela contou que toparia voltar para Madame Teia 2, que convenhamos, não vai rolar, mas caso role, ela toparia. Vamos parar de chutar em cachorro morto, mas ainda sobre Madame Teia, para divulgação do filme, ela veio aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e ela também veio para o Rio no ano passado com seu namorado Chris Martin, enquanto o Coldplay fazia os seus shows aqui no Brasil. Eu confesso que eu não sabia que ela namorava o Coldplay. Sacanagem, mas realmente eu não sabia que ela namorava o Chris Martin até fazer esse vídeo, mas sim, eles estão namorando, tá namorando há um tempo, e inclusive no ano passado, o Chris até deu uma mega festa de aniversário para ela. Detalhe também que ela se tornou a primeira diretora da sua família. Em 2020, ela co-dirigiu o videoclipe Cry 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 do Coldplay. Eu comentei anteriormente que o Antônio Bandeiras é o ex-padrasto da Dakota Johnson. Eu também não fazia ideia disso até fazer aqui esse vídeo, mas achei essa história bem curiosa, né? O Antônio Bandeiras foi casado de 95 a 2015, ou seja, por 30 anos, com a mãe da Dakota Johnson, a Melanie Griffith. Quando os dois terminaram, a Dakota Johnson meio que rompeu relações com o Antônio Bandeiras, mas quando em 2017 ele teve ataque cardíaco, a Dakota parou tudo e, claro, foi ver ele, ela ficou desesperada, preocupada, e os dois se reconciliaram até que rapidamente. Hoje em dia, a Dakota o chama de papi e o Antônio a considera uma filha, já que ele participou da criação da Dakota Johnson. Assim como a sua avó, a Dakota é uma pessoa muito dedicada a causas sociais. Em 2014, ela salvou 12 cavalos da morte pagando por eles, e muito inspirada pelo que aconteceu com a sua avó no passado, ela é ativista e uma das sagitárias do projeto
Time's Up, doando e ajudando para o Fundo de Defesa Legal, que ajuda sobreviventes de agressão sexual, assédio e desigualdade social que sofrem no trabalho. Ela passou uns anos afastada das redes sociais, muito por conta da recepção negativa de 50 Tons de Cinza e também porque tinha alguns trolls que ficavam enchendo o saco dela. Mas atualmente ela está de volta, ela tá com uma conta no Instagram com mais de 6 milhões de seguidores, inclusive. E caso você vá lá seguir ela e ver o perfil, também me segue, @goodnerd23, porque tem conteúdo de filmes e séries todo dia lá no Instagram. Mas se você não viu Madame Teia e não tem dimensão do que é esse filme e do porquê nem a Dakota gosta dele, aqui eu te conto tudo, eu conto o filme inteiro com spoilers e vocês vão entender que a Dakota de fato tem razão, enquanto aqui eu comento sobre a Sydney Sweeney, uma das atrizes mais promissoras da atualidade, que vai dar muito o que falar nos próximos anos. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!